Vamos até os Estados Unidos porque o presidente Donald Trump criticou Emmanuel Macron ao deixar o Canadá, afirmando que o francês sugeriu de maneira equivocada que ele retornaria a Washington para trabalhar em um cessar-fogo entre Israel e o Irã. O Eliseu Caetano traz as informações direto da Flórida. Oi, Eliseu, bom dia para você. Oi, Soraya, bom dia para você, para o Nonato e para todos que nos acompanham. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, 7 horas da manhã com 21 minutos aqui na costa leste do país. Temperatura neste momento no sul da Flórida na casa dos 26 graus Celsius. E a gente segue acompanhando de perto o 5º dia de ataques consecutivos entre Israel e Irã. Também sob o ponto de vista, sob a perspectiva dos líderes que se encontram no G7, encontro que acontece nas Montanhas Rochosas lá do Canadá. E Donald Trump, pouco antes de deixar o encontro ontem à noite e rumar aqui para Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, fez uma dura crítica a ninguém mais, ninguém menos que Emmanuel Macron, o líder francês. O presidente dos Estados Unidos disse que buscava um fim real para o conflito entre Israel e Irã e não apenas um cessar-fogo. Ainda, segundo as palavras de Donald Trump, os Estados Unidos e ele não estão buscando apenas um cessar-fogo, mas sim algo melhor do que um cessar-fogo. Essa declaração foi dada aos repórteres durante uma coletiva de imprensa já lá na partida dele. Ele disse ainda que buscava um fim real, acrescentando que quer uma rendição completa do Irã. Essas foram as palavras proferidas por Donald Trump antes de criticar Emmanuel Macron. Ele disse que nega veementemente que tenha se comprometido a retornar imediatamente para Washington para negociar um cessar-fogo entre Israel e Irã, como havia sugerido o líder francês Emmanuel Macron, também durante conversa com jornalistas. Segundo Trump, Macron deturpou a sua posição ao insinuar de que os Estados Unidos estariam liderando ou até mesmo articulando diretamente uma iniciativa de paz lá no Oriente Médio neste momento. O presidente americano, Soraya e Nonato, ainda afirmou que não há planos concretos para uma intervenção imediata e que qualquer passo dos Estados Unidos será dado, abre aspas, no momento apropriado e com base nos interesses de segurança nacional, fecha aspas. Essa declaração veio no momento de crime internacional tenso, não apenas lá no Oriente Médio, mas com diversos outros países do mundo e organismos internacionais tentando encontrar uma solução pacífica e rápida para esse conflito que entra hoje no 5º dia. Estima-se aqui nos Estados Unidos, Soraya e Nonato, que mais de 400 pessoas morreram apenas neste final de semana, incluindo civis e militares de ambos os lados. Essa escalada que a gente tem acompanhado nas tensões provocou reações lá no G7, no Canadá, com apelos por uma contenção imediata e também tentativas diplomáticas de envolver os países aliados para tentarem ali juntos fazer uma frente de apaziguamento entre Israel e Irã. Fontes do Departamento de Estado norte-americano afirmaram que, embora a diplomacia dos Estados Unidos esteja, sim, ativa por meio de seus representantes legais lá no Oriente Médio, não há, até o momento, qualquer delegação trabalhando especificamente nesse sentido. Não há nenhum oficial trabalhando ou sendo enviado dos Estados Unidos para esta missão exclusivamente de tratar de um possível cessar-fogo. A Casa Branca também não confirmou nenhuma agenda extraordinária de Donald Trump em relação ao tema nos próximos dias, mas mesmo assim Macron reforçou que a comunidade brasileira que a comunidade internacional não pode ficar de braços cruzados diante da possibilidade de um confronto direto entre Teherã e Tel Aviv. A gente vai seguir daqui, Soraya e Nonato, acompanhando tudo que acontece nos Estados Unidos e no mundo. Eu volto ao longo dessa edição do Jornal da Manhã e da programação da Jovem Pan News para a gente ir atualizando o nosso ouvinte, telespectador internauta. Com vocês no estúdio. Obrigada, Eliseu. Daqui a pouco, então, você volta com novas atualizações e informações aqui para a gente. Deixa eu acionar também novamente os nossos analistas e comentaristas. Queria comentar essa notícia com você, começando. Trump mira Macron num momento errado, delicado? Olha, os Estados Unidos estão numa situação muito complexa, né? Porque faz uma guerra comercial, uma guerra política e até de costumes, né? O Donald Trump mudou o eixo da humanidade em vários sentidos. O mundo não é mais o mesmo.
Há uma corrida armamentista no mundo inteiro, isso é inegável, os países estão investindo mais em armas, os países estão se protegendo comercialmente através de barreiras, através de incentivos, né? E também politicamente. Há no mundo uma reacomodação depois de Donald Trump. E essas trocas de farpas entre o presidente norte-americano e o presidente francês estão sendo normais demais. Só que é um momento muito sensível, de guerra, um momento de reunião de uma entidade como o G7. Acho que Donald Trump está criando flancos demais de batalhas, de guerras, e isso não é sábio não, viu? Professor Marcos Vinícius, queria ouvi-lo também no que diz respeito a essas relações entre os países. Como o Zé citou, é um novo momento, né, das relações internacionais, também a partir da posse de Donald Trump, num mundo que já vinha complicado após a invasão da Rússia na Ucrânia. Como é que a senhora avalia esse atual momento? E é o que a Soraya disse, me parece que não é o momento mais adequado para a gente ter rusgas entre grandes líderes ou supostos grandes líderes, professor? Uma das coisas que você aprende, no sistema solar você só tem um sol, não é? Então, para Donald Trump, ele é o sol desse sistema solar e tudo tem que girar ao redor dele. Isso é só você observar as reuniões da Casa Branca, tudo isso. O Macron também tem um pequeno ego, nesse sentido, de querer também aproveitar o momento para tirar ou fazer, ou brilhar ao mesmo tempo, até porque as outras lideranças que você tem ali, dentro do G7, são apagadas, não é? Então, o Macron tenta se destacar ali, tentando dizer e pautar Donald Trump, uma coisa que é impossível de acontecer neste processo todo. E Trump também acredita que nós vivemos aí numa época de grandes impérios e não necessariamente uma época em que a Europa vai ter um destaque maior. E a posição dele é que a Europa tem que perfilar-se do lado dos Estados Unidos e parar de querer aí amealhar algum tipo de vantagem. Agora, o fato é de que faz tempo que o Partido Republicano e o próprio Donald Trump têm rusgas com a União Europeia, tanto é que fez aí no tarifaço, incluiu a União Europeia contra a vontade dos europeus, e Macron tenta destacar-se ali de alguma forma, mas tem uma popularidade baixa tanto na França e internacionalmente não é um líder que poderia fazer qualquer tipo de sombra a Donald Trump. Lembrando, no sistema solar só tem um sol. Agora, Deise, você vê que esse tipo de crítica e de reação dos líderes que compõem esse grupo era algo até esperado, na medida que Donald Trump deixa antes do previsto, então, a cúpula do G7. Soraya, isso expõe uma tensão entre os líderes do G7, mas não chega a ser uma surpresa, né? Porque o que o Trump faz aqui é manter a narrativa em torno do nome dele, né? Ele acusa o Macron de ser sensacionalista, de não ter as informações corretas, né? E aí ele segue, como o professor falou, naquele estilo dele, né? Eu estou trabalhando em algo muito maior. Então, ao mesmo tempo que ele desqualifica, ele dá uma pontadinha ali no Macron, ele mantém toda a narrativa em torno dele. E aí o mundo inteiro, no meio disso, fica em vigília, porque não sabe se o Trump vai reagir através da diplomacia, do belicismo ou de uma simples conversa, ou até pode ficar quieto no primeiro momento. Então, é exatamente o que o professor falou, né? O Trump sendo Trump, mantendo a narrativa, ou sendo o sol, mas mantendo a narrativa em torno dele.